de muitas das crenças comuns aos evangélicos, aos crentes que de uma certa forma são protestantes e creem na Escritura. Por exemplo, nós cremos, em linhas gerais, os evangélicos creem na inspiração da Escritura, na suficiência da Escritura, na inerrância da Escritura, na encarnação de Jesus. Nós cremos na sua ressurreição física, literal, sua segunda vinda, também literal. Esses temas são temas comuns à fé evangélica, mas existem alguns aspectos que são distintivos da fé pentecostal. Vou destacar apenas 3 para sermos rápidos. O primeiro aspecto é que a fé pentecostal, ela valoriza não de maneira exacerbada, mas dá lugar específico à experiência real da presença do Espírito Santo. E é por isso que a experiência direta e pessoal com Deus, nós a entendemos ser não apenas para os tempos bíblicos, mas também para nós. Segundo aspecto importante, e aqui vale lembrar também que a nossa experiência, ela nunca é distoante, alterada, distante da fundamentação das Escrituras. A fé pentecostal, ela é embasada e subjugada totalmente à Escritura. Está completamente colocado debaixo da crença bíblica. Segunda coisa é que nós temos como parte essencial, é nevrálgico da experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo com a evidência física das línguas estranhas. Nós experimentamos isso e cremos nisso. Essa é uma experiência bíblica que nós cremos que ela é verdadeira e experimentada para nós. Vale fazer algumas distinções aqui também. Nós cremos que o batismo no Espírito, ele é distinto do modo como os nossos irmãos reformados creem. Eles creem que o batismo no Espírito é sinônimo de conversão. Nós não cremos assim. Para nós, quanto à identidade e à natureza do batismo no Espírito, ele é distinto da conversão, ou seja, são 2 obras realizadas pelo mesmo Espírito, mas de modo diferente, com natureza distinta, com identidade distinta. Segundo ponto válido também é que o batismo no Espírito, ele também é distinto no que se refere ao caráter e ao propósito. Diferente da conversão, cujo propósito principal é a salvação em Jesus, a justificação pela fé, nós temos na obra do batismo no Espírito, cujo caráter e propósito sejam definidos por Atos capítulo 1, verso 8, como temos lido e aprendido ao longo de todos esses dias, qual seja, que nós somos capacitados por esse batismo para a evangelização do mundo. E terceiro ponto ainda importante, aqui mais sensível, mas também muito importante, que o batismo no Espírito, do modo como nós cremos, ele é, além de distinto na natureza, além de ser qualitativamente distinto no propósito, ele também é distinto quanto à ordem e quanto ao tempo, mesmo que em algumas experiências o batismo no Espírito possa acontecer de modo simultâneo à conversão, como por exemplo acontece em Atos capítulo 10, verso 44 a 48, no texto em que Pedro está pregando na casa de Cornélio e o Espírito cai, enquanto Pedro ainda prega, no meio do seu sermão, o Espírito cai sobre eles e eles são batizados no Espírito Santo, e o texto bíblico diz que falam em outras línguas e magnificam a Deus. Naquele momento nós entendemos que, a despeito de estar acontecendo uma experiência simultânea, ela não é semelhante, há uma dessemelhança no que se refere à ordem ao tempo, por causa do propósito, já que eles estão sendo salvos e concomitantemente recebendo o batismo com o propósito de falar em línguas estranhas, magnificar a Deus e serem capacitados para a obra da evangelização. Bom, o último ponto ainda da fé distintiva do pentecostalismo é a continuidade dos dons, e o meu recorte da minha fala vai versar exatamente sobre isso. A continuidade dos dons miraculosos como uma experiência contemporânea para nós aqui hoje. Isso tudo, essas conclusões, a fé pentecostal chega a essas conclusões por causa de sua hermenêutica, isto é, por causa do modo como nós lemos e interpretamos a Escritura, especialmente por causa de 2 pontos. Primeiro, porque a nossa hermenêutica é uma hermenêutica literal. Isso significa que o pentecostal, quando lê a Escritura de modo literal, compreendendo cada texto
em seu contexto e respeitando especialmente as nuances do texto bíblico. Analogia como analogia, ilustração, imagens, tipologias, diferente da hermenêutica literalista, na qual nós não respeitamos essas nuances. A nossa hermenêutica pentecostal lê o texto entendendo que parábola é distinta de história, entendendo que carta é muito distinto de literatura apocalíptica. Nós fazemos essa distinção. E é por causa dessa distinção, segundo ponto, que a nossa hermenêutica tem sido convencionalmente chamada de hermenêutica do Espírito, por homens estudiosos como Bernardo Campo, como Craig Keener e outros nomes importantes da fé pentecostal ao redor do mundo. A nossa crença de que a nossa hermenêutica é do Espírito por causa de algumas coisas. Sempre que um pentecostal lê a Escritura, ele lê a Escritura semelhante ao modo como Pedro leu a Bíblia e ao modo como Jesus leu a Bíblia. Se você se atentar ao texto e se lembrar, com certeza se lembra, Lucas 4, Jesus está lendo Isaías 61, e ele lê Isaías 61 atualizando a mensagem de Isaías 61 para si mesmo, entendendo que naquele momento se cumpre, ele diz que se cumpre naquele momento aquela profecia específica. Quando Joel vai falar a respeito de Joel capítulo 2, verso 28 a 32, texto que nós muito conhecemos, Pedro, quando lê este texto, Pedro entende que este texto também se cumpre nos seus dias, e ele vai dizer, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, uma das marcas do pentecostalismo é que nós lemos a Escritura para nós, para o nosso tempo, para os nossos dias. Nós lemos crendo que tudo quanto Deus fez no passado, fará no presente e continuará fazendo no futuro. Segunda coisa importante é que nós lemos os acontecimentos da Escritura, ainda falando de hermenêutica pentecostal, lemos a Escritura pela perspectiva das profecias bíblicas. Foi assim que Jesus leu. Isaías 61 é uma profecia, Joel capítulo 2 é uma profecia, foi do mesmo modo como Pedro também leu, e nós também lemos as profecias do Novo Testamento, e a maneira como os apóstolos apregoaram a mensagem do Evangelho, como sendo realizada para nós. E é por isso que vale aqui destacar, de maneira organizada, mais didática, primeiro, o modo como pentecostais leem a Bíblia é um modo experiencial. O que isso significa? Bom, no frigir dos ovos, isso significa que nós lemos a Escritura no sentido de servir a Escritura para o nosso modo de vida cristão. Nós somos pautados pela maneira como a Escritura regula o nosso culto, a maneira como expressamos os dons, a maneira como experimentamos a correlação com Deus. Isso tudo está pautado nessa experiencialidade do texto. E vale aqui, apenas para lembrar aos irmãos, mais uma vez, vou pedir que você abra o texto bíblico de Atos, capítulo 2, verso 16, que é o texto que Pedro leu, do modo como nós aprendemos a ler a Escritura. Verso 16, em que ele vai dizer, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Naquela celeuma que está acontecendo, na dúvida de que aquela situação seja algo completamente bagunçado, quando Pedro vai organizar a sua fala e vai expressar o que está acontecendo, ele significa aquele momento histórico dizendo, isto tem que ser lido pela profecia de Joel, isso tem que atualizar a mensagem da Escritura, porque ela fala a respeito do mesmo plano de redenção. De igual modo, nós cremos que a Igreja do Senhor foi incluída no mesmo plano, e por conta disso lemos a Bíblia de modo experiencial. Significa que, como disse Bradley Noel, que o pentecostalismo, rejeitando a exaltação da razão, o modo como a experiência fria estava dada, nós resolvemos ler a Escritura com fervor, crendo que o Deus que continuou ou fez no passado, continuará fazendo no futuro. E do mesmo modo, nós pentecostais lemos a Bíblia de modo missiológico, missionário. É impossível que um pentecostal leia a Bíblia de outro modo. Nós lemos a Bíblia no sentido de que ela possa servir como modelo para a nossa atividade missionária. É assim que nós lemos Atos 1 e 8. Sempre que lemos Atos 1 e 8, lemos do modo como aquele texto não está restrito para os apóstolos, mas para todos nós. Nós lemos a Bíblia também, como pentecostais, de modo escatológico, prevendo um sentido para o cumprimento da consolidação do plano de redenção. Como nós, Igreja do Senhor, fazemos parte do plano de redenção, lemos como
o texto bíblico de Atos capítulo 2, versos 17 a 21, Atos 3, 23 e 24, Pedro vai dizer: estes são os últimos dias. É o início do fim, não é o fim, é o início do fim. São os últimos dias, expressão técnica para a pretensão da inauguração de uma nova dispensação. Uma dispensação em que nós estamos, e é ele mesmo, Pedro, que vai chamar no capítulo 3, versos 23 e 24, de estes dias. É a atualização dessa mensagem. Mas existem dois pontos principais que fazem todo sentido com o tema geral que eu estou comentando, que é a questão de por que nós não somos cessacionistas. Nós lemos a Bíblia de modo miraculoso. Toda vez que um pentecostal lê a Bíblia, e eu vou pedir que você abra agora a sua Bíblia por gentileza, leia Atos 2 e 19 comigo. Nós lemos Atos 2 e 19 e vemos Pedro dizer exatamente assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Note o sinal de edição literária que Lucas está fazendo no texto, porque esta expressão não era desse modo no livro de Joel. No livro de Joel está dito prodígios em cima no céu e na terra. Ele acrescenta a palavra grega semeion, para dar o entendimento, e ele vai fazer isso ao longo de todo o texto de Atos, para demonstrar para nós que isso é muito mais do que assim, além um simples prodígio colocado no céu, mas é a evidência de que quando o Espírito desce sobre nós, há uma característica do Espírito sendo colocada ao longo da história da igreja, a característica miraculosa, o aspecto miraculoso da obra do Espírito. Veja que ele vai, inclusive, capítulo 2, verso 22, ele vai dizer assim: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Ele retoma, ele começou dizendo no capítulo 2, verso 19, que aquilo que foi profetizado por Joel está sendo experimentado neste momento, e está sendo experimentado porque o Jesus, que é o modelo da igreja, também experimentou, mas não apenas. Veja capítulo 4, verso 30 de Atos. Esta é uma oração da igreja. Enquanto estendes a mão, falando, pedindo ao Senhor: Senhor, estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Senhor. Aquilo que estava profetizado em Joel foi cumprido na igreja, foi experimentado por Jesus como modelo na parte de Jesus, mas a igreja do Senhor continuou experimentando isso ao longo de todos os seus dias. Lá no texto do capítulo 5, verso 12, mais uma vez, o texto vai retomar esta expressão, esta fraseologia técnica: sinais e maravilhas e prodígios. Muitos sinais e maravilhas eram feitos por entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E isso não estava apenas sendo feito pelos apóstolos, já que em Atos 6, verso 8, está dito que também Estevão um homem que é estranho ao círculo apostólico, porque não é parte do círculo especificamente apostólico restrito, mas faz parte daquela igreja primordial, ele também faz sinais e prodígios, ou seja, está deixando claro que o aspecto miraculoso precisa ser lido por nós, e o pentecostal de fato lê assim. E o último aspecto é o aspecto profético. Toda vez que nós lemos a Escritura, lemos pelo aspecto profético, especialmente porque, se nós lermos Lucas Atos, a teologia bíblica de Lucas Atos, Lucas inicia o seu evangelho com um texto paradigmático, que é um texto exemplo, um texto modelo, texto de Isaías 61, colocado na boca de Jesus em Lucas capítulo 4, mostrando que Jesus, naquele momento, ele se torna o profeta escatológico, ungido pelo Espírito, é ele quem diz, e o Espírito do Senhor me ungiu. Ele se transforma no profeta escatológico e ungido, e se torna o modelo da igreja. Em Atos 2, o modelo retorna, mostrando mais uma vez que a igreja, agora, lendo Joel capítulo 2, 28 a 32, também se torna modelo para esta mensagem. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito para ser profeta, assim também a comunidade do povo de Deus foi ungida com o mesmo espírito de profecia. Então o aspecto profético, ele é um aspecto importante para a leitura da Escritura. Mas eu quero destacar especialmente uma edição literária feita por Lucas, capítulo 2 mais uma vez. Agora nós vamos ler o verso 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, note, redobre a atenção, profetizarão,
e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Vejam os aspectos miraculosos da obra do Espírito: profecia, visão, sonho. E aí no verso 18, ele vai dizer: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E ele acrescenta uma nota editorial que não está em Joel capítulo 2: profetizarão, para enfatizar o aspecto da profecia. Veja que, inclusive ao longo de todo o livro de Atos, quando o Espírito desce, há uma correlação entre a descida do Espírito, a evidência física das línguas estranhas e a concomitante profecia. Eu vou citar apenas um texto, Atos 19, verso 6. Existem pelo menos 5 grandes textos para serem explorados aqui, mas Atos 19, 6 serve como paradigma. 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Sempre que o Espírito está descendo na vida dos discípulos, a profecia aparece, a profecia se demonstra. Esse caminho faz todo sentido, porque o que nós chamamos de cessacionismo, e agora eu faço questão de definir o que é o cessacionismo. O cessacionismo é uma doutrina, uma crença bastante estranha à escritura bíblica, mas é uma crença que admite que os dons miraculosos, especialmente línguas, profecias, curas, milagres, interpretação das línguas e outros dons miraculosos nesse sentido, são abandonados e deixados restritos ao primeiro século, já que, segundo esta doutrina, apenas os apóstolos eram os homens dotados de capacitação específica para atuarem com estes dons. Nós não cremos nessa doutrina. Eu já começo respondendo a pergunta inicial, porque primeiramente ela não é bíblica. Não há apenas um único texto na Escritura que seja passível, sem nenhuma discussão, de ser compreendido nesse molde. É impossível ler a Escritura dessa maneira. Qualquer de nós, como disse Jack Deere, né? Qualquer um de nós que entrar num quarto e ler a Bíblia por pelo menos 15 dias seguidos, sozinhos, com a Escritura, só eu e a Escritura, sairá de lá um pentecostal, vendo como Deus é um Deus que atua de maneira miraculosa na história. É impossível ler a Bíblia sem ver os aspectos miraculosos. Mas há uma influência importante de ser destacada aqui. A primeira influência é a influência do liberalismo teológico, né? O cessacionismo sofre uma influência do liberalismo teológico, especialmente, por exemplo, de Rudolf Bultmann, né? Um teólogo importante que escreve muita coisa, e dentre elas escreve acerca da demitologização do Novo Testamento. Isto é, para ele, todos os aspectos miraculosos do Novo Testamento eram apenas mitos, que serviam para um único propósito, apenas para dizer como a mensagem era bonita. Bom, nós não lemos a Escritura assim, extremamente equivocado, né? Segunda influência aqui também é da filosofia alemã, filosofia racionalista alemã, né? Como por exemplo Baruch Spinoza, que disse que esta crença de que Deus atuava com milagres, ela não podia ser verdadeira, porque os milagres quebram o natural, e por isso os milagres são impossíveis. David Hume, também filósofo iluminista importante, disse que não era possível que os milagres fossem verdadeiros, porque estes milagres, de fato, eles são inacreditáveis. Lembra-se daquele texto que Paulo escreve dizendo que para o mundo pareceria loucura? É mesmo, é loucura para os que perecem, mas para quem tem a mente do Espírito Santo, sabe que essa é a atuação básica do nosso Deus. E veja, há mais uma última influência importante, e ela tem sido bastante perniciosa no nosso meio. A influência do calvinismo, ela tem entrado sorrateiramente no nosso meio, especialmente junto com algumas das suas confissões mais importantes. Eu vou destacar apenas uma dessas confissões, que é a confissão de fé de Westminster, a maior, né? A mais importante. Existe a maior, a menor, a breve, enfim, mas apenas a confissão de fé de Westminster, capítulo 1, início do capítulo 1, ele vai começar respondendo a uma pergunta, e ele responde dizendo que Deus não trabalha mais com atuações miraculosas, porque ela foi reservada para o tempo dos apóstolos. E ele diz, naquele mesmo capítulo, na resposta 10, de que neste tempo Deus trabalha pelo seu Espírito, apenas e restrito à Escritura. Olha, como é possível restringir um Deus que não se cabe nem nos céus, colocá-lo dentro de pouco mais de mil páginas? É impossível. Mas isso, note, por que é que isso está acontecendo? Porque eles descreem
da crença dos dons espirituais por muitos motivos, mas especialmente por causa de algumas críticas que fazem a nós, críticas que descredibilizam a contemporaneidade dos dons, especialmente por causa dos abusos no uso dos dons. Os abusos no uso dos dons acabam se tornando acusações muito sérias, né? Eu vou citar John MacArthur, talvez um dos maiores representantes do cessacionismo vivo no mundo hoje. Ele diz assim, que o pentecostalismo é uma má teologia, tem um louvor superficial, só exalta o ego, valoriza a teologia da prosperidade e exalta a personalidade. Tudo isso é consequência do movimento carismático. Ele está errado? Não totalmente. E está aqui o grande problema. Porque se não está totalmente errado, nós, enquanto pentecostais, precisamos regular a nossa vida. O erro que ele comete é colocar na conta dos dons os equívocos humanos. E aqui que está o problema. E é por isso que nós compreendemos que, a despeito de os dons poderem ser abusados equivocadamente, eles precisam continuamente ser usados. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14. Paulo está lidando com uma igreja equivocada no uso dos dons. Qualquer de nós que estivesse pastoreando uma igreja como aquela, chegaria e diria assim: olha, se a igreja está equivocada no uso dos dons, parem com os dons. É isso que Paulo diz? Não. Paulo diz: não proibais línguas, buscai com zelo os melhores dons. Verso 12 do capítulo 14: procurai abundar nos dons. Paulo está dizendo, quando os dons estão sendo abusados, nós não abandonamos os dons, nós instruímos para que os dons sejam usados da maneira correta. Mas é muita meninice. Mas se for meninice, ele pode crescer, que todo mundo um dia foi criança e pode caminhar. É por isso que na igreja pentecostal nós não jogamos ninguém fora, nós acolhemos pessoas. Estão meninos, nós instruímos, os pastores nos instruem. Eu sou resultado de instrução de pastor, eu sou resultado de instrução de outros obreiros, de pessoas da família, que instruíram, que me viram fazendo diversas coisas equivocadas, mas adotaram um caminho da instrução. Para quê? Para que assim o menino não deixe de crer nos dons, mas aprenda a usar os dons para a glória exclusiva de Deus. E é por isso que vale ainda lembrar que essa doutrina, mesmo não tendo um aspecto especificamente doutrinário, bíblico, ela inclusive atenta contra doutrinas bíblicas verdadeiras. Primeiro, a doutrina bíblica do Espírito ao longo de toda a Escritura. Com a cessação dos dons, a atividade pneumatológica, por exemplo, por assim dizer, ela fica restrita àquilo que a Escritura diz acerca da Bíblia e acerca do próprio Espírito. É verdade que o Espírito faz obras poderosas, estão colocadas na Escritura, mas ele pode fazer obras muito maiores, nunca contradizendo a Escritura, nunca alterando a Escritura, mas especificando, melhorando, adequando, atualizando, colocando essa obra para os nossos dias, especificando essa obra aos nossos dias. A doutrina do reino de Deus, se nós investigarmos a doutrina do reino de Deus ao longo do Novo Testamento, nós perceberemos que há uma relação entre o reino de Deus e a manifestação da obra do Deus do reino. O Espírito é parte constante do reino de Deus, e é por isso que a Escritura vai afirmar acerca disso. Eu quero ler com você um texto de Jeremias 32. Verso 20 e 21 de Jeremias 32. Porque no Novo Testamento, os discípulos estão olhando para o Antigo Testamento e tentando encontrar suas doutrinas no Antigo Testamento, tentando entender como os profetas do Antigo Testamento viam a Escritura. E no Antigo Testamento não havia cessacionismo, de modo algum. Veja capítulo 32, verso 20 e 21. Tu pusestes sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje. Jeremias está dizendo: eu estou distante pelo menos 400 anos do Êxodo, e ainda assim o mesmo Deus do Êxodo continua a fazer obras extraordinárias hoje. Deus que não cessou de atuar no Êxodo. Isso é importante porque um dos argumentos do John MacArthur é que a obra do Espírito está reservada a 3 momentos históricos: de Moisés a Josué,
entre Elias e Eliseu, e depois de Cristo e os apóstolos restritamente. Mas esse texto comprova exatamente o contrário, mostrando que em todos os lugares da Escritura, e até o dia de Jeremias, por exemplo, Deus estava atuando de maneira poderosa. Agora me permita mostrar os argumentos, eu já entrei neles aqui, me permita mostrar os argumentos que são utilizados pelos cessacionistas. O primeiro argumento é o argumento de que o papel dos milagres era singular. Isto significa que, na verdade, os milagres, os dons revelacionais, miraculosos, esses que nós já comentamos, tinham como principal objetivo confirmar a credencial dos apóstolos. Tinham como objetivo autenticar a mensagem dos apóstolos, testificar acerca deles. Só tem um pequeno problema, esse argumento. O problema é que na Escritura nós encontramos pessoas que não são apóstolos fazendo milagres. Ou seja, o argumento não é verdadeiro. Temos Estevão, temos Filipe, Atos 6, Atos 8, realizando milagres. Temos Gálatas 3, verso 5. Veja esse texto. Gálatas 3, verso 5. Na igreja de Gálatas também tinha milagres. Olha como Paulo diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, a mesma palavra grega utilizada por Lucas, que nós já lemos sobre prodígios e sinais. Maravilhas, note só, verso 5: maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito estava agindo no meio dos Gálatas, fazendo maravilhas poderosas. Segundo o erro equivocado desse argumento de que os dons estão restritos apenas aos apóstolos, é que ele afirma que apenas um propósito os dons tinham: testificação da mensagem. Ora, veja João 2:11. Veja João 2:11. Quais são os propósitos dos dons, ou das maravilhas, ou das obras miraculosas de Deus? Veja João 2:11. Jesus principiou assim os seus sinais, semeiam aqui, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Veja então que os milagres não servem apenas para a autenticação da mensagem, mas servem como doxologia, como glorificação, como revelação, manifestação da glória. Veja Atos 9, verso 42. Veja Atos 9, 42. Há um propósito distinto, que é um propósito evangelístico. 9:42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. O propósito também é de evangelização. 1 Coríntios 12, verso 7. Agora falando especificamente daqueles dons miraculosos. 12, verso 7. É Paulo quem diz: mas a manifestação aqui é faneroses, manifestação, a atuação em que, através da atuação, reconhecemos o Espírito, é dada a cada um para o que for útil, para o bem comum. Veja que os dons servem para a autenticação da mensagem, mas servem para revelar a glória de Deus, servem para manifestar o Espírito, para mostrar à igreja que o Espírito está ali, para evangelizar. Assim como também outros crentes realizavam diversos milagres. Os 70, lembram-se dos 70? Eles realizaram milagres, saíram, Lucas 10, realizaram os milagres, voltaram e disseram para Jesus: olha, os demônios se submetem à nossa palavra, à pregação que nós temos. Só que daqueles 70, só 12 se transformaram em apóstolos, e os outros 58 continuaram fazendo a obra do Senhor, sem ser apóstolos, e não tinham sua mensagem autenticada, o que demonstra que o papel dos milagres no Novo Testamento não é exclusivamente de autenticação, tem outros propósitos. Segundo, o papel do apostolado. Esse argumento, ele diz que, os cessacionistas dizem: olha, o apostolado se encerrou, isso significa que o dom do apostolado findou, junto com os dons extraordinários. Eles dizem: encerrou porque o apostolado, assim como os profetas, eram dons extraordinários e tinham uma natureza basilar, serviam de fundamento para a igreja. E todo profeta, todo apóstolo, produzia escritura canônica, isto é,
produzia a Escritura, produzia a Bíblia. Só que esse argumento também é equivocado. Equivocado porque, primeiro, eles leem equivocadamente o apostolado, leem o apostolado como dom, e é bastante convincente pela Escritura, e nós pentecostais em linhas gerais concordamos com isso, que o apostolado é um ofício e não apenas um dom. Veja 1 Coríntios 15, verso 8, por exemplo. 15, verso 8, há uma nuance interessante do texto, em que Paulo está comentando da ressurreição de Jesus, e vai dizer no verso 8, e por derradeiro de todos, falando de si mesmo, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Está dizendo que na revelação de Jesus, ele é o último que viu o Cristo ressurreto, e uma das exigências para a significação do apostolado, para ser enviado como apóstolo, era ver Jesus ressurreto. Só que se Jesus apareceu por último a Paulo e a ninguém mais depois dele, então ninguém pode mais ser apóstolo. Por que não é dom? Porque é ofício, é um ofício. E mais ainda, alguns chegam a dizer, mas os profetas de Efésios 2:20, 3:5, 4:11, são profetas basilares. Bom, em primeiro lugar, existem algumas expressões e interpretações alternativas para o texto. Não vou entrar aqui porque é muito técnico, mas existem. Só que mesmo assim, nós precisamos perceber que no texto bíblico que é muito compreensivo que pelo menos há um grupo profético no Novo Testamento que não é um grupo de profetas fundacionais, profetas que estão funcionando com natureza basilar. Veja 1 Coríntios 12 a 14, deixa aberto o texto que nós vamos olhar algumas coisas. Por que esses profetas de 1 Coríntios 12 a 14 não são basilares? Bom, em primeiro lugar, porque eles não produzem escritura, não são, suas profecias não são canônicas. Muitas dessas profecias, inclusive, nem foram registradas. Atos capítulo 21, rapidamente, Atos 21. Os exemplos são abundantes no Novo Testamento, vamos nos restringir a alguns. Atos 21, verso 8 e 9, fala verso 9, 21 e 9, tinha falando de Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam, mas onde está o conteúdo da profecia? Não está colocado na Escritura. Isso significa que a profecia que elas ministraram, tinha origem no Espírito, estava pautada nos dons, mas não era uma profecia canônica, não produzia Escritura. E veja ainda mais, veja 1 Coríntios 14, verso 30, para mostrar como as profecias nem sempre são canônicas, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. As profecias canônicas não podiam ser restringidas. Escreve no livro, põe na tabuinha, Abacuque, põe para que todo mundo possa ler. Escreve, não cele as palavras deste livro. E aqui, segura a profecia, não mantenha desordem, segura a profecia, que na hora que der certo você profetiza. Oi? Significa que nem toda profecia é canônica. Temos um grupo de profetas que estão inspirados pelo Espírito, são parte daquilo que Paulo vai chamar de pneumáticos, são pessoas que estão dotadas com coisas do Espírito, mas ainda assim não tem profecias canônicas. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Vamos ao verso 19 a 21. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. No Antigo Testamento, a profecia canônica do Antigo Testamento, não se come uma parte da profecia, se come a profecia toda, se acredita nela inteira. Não se pode desobedecer parte da profecia, não se questiona a profecia. Deuteronômio 13, impossível se questionar a profecia, se vem de Deus ou se não vem de Deus. Se veio da parte do Senhor, tem que ser obedecida. Agora note que essas profecias aqui precisam ser testadas. Veja 1 Coríntios 14, 29. Nós vamos andar um pouquinho. 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgar profecia não mostra como profecia canônica.
Se nós lemos a Bíblia e discordarmos de parte da Escritura, não faz diferença nenhuma a nossa discordância, porque temos que crer, temos que obedecer à Escritura. Ela não é para ser questionada, mas aquela profecia lá deveria ser crivada, testada, controlada, como já lemos no capítulo 14, verso 30 e 31. Veja o verso 31 agora. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Você pode aperfeiçoar o ritmo de profecia. Segundo Romanos capítulo 12, profecia inclusive segundo a medida da fé. Tem medida de fé para profetizar. O Espírito é o mesmo, capacidade é a mesma, mas a medida da fé faz com que o dom seja encarnacional. Nós utilizamos o dom de maneira muito distinta. É por isso que tem gente que quando profetiza com requinte muito maior. O outro profetiza de maneira mais genérica. Mas os dois têm profecias que vêm, que nascem na origem do próprio Deus. Agora note, verso 36. Veja o 36. A profecia, ela não tem peso apostólico. Paulo está dizendo, essa profecia que vocês estão profetizando é de Deus, vem do Espírito, mas não tem peso apostólico. Note, verso 36. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Foi vocês que geraram a palavra de Deus? A escritura canônica, Paulo podia dizer, mas os crentes de Corinto não podem, porque eles não desenvolvem profecia, eles não fazem profecia. A profecia inclusive não dá a quem profetiza condição de autoridade. No Antigo Testamento, quem profetiza tem posição de autoridade, é o profeta, ungido, reconhecido, é o profeta do Senhor. No Novo Testamento, todos podem ser profeta, tem potencial para ser profeta, conforme 1 Coríntios 14, verso 5, porém, o texto vai nos lembrar que a posição de autoridade não é dada àqueles que profetizam. Veja no caso das mulheres, 1 Coríntios 11, verso 5, mas toda mulher que ora ou profetiza, lembrando que as mulheres aqui também profetizam no contexto bíblico. Agora vá para 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Pode profetizar, mas não pode perguntar. Pode profetizar, mas não tem posição de autoridade. 1 Timóteo 2, verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Vamos organizar aqui a fala de Paulo. Mulher pode profetizar, porque foi chamada pelo Senhor, pode profetizar. Pode exercer a obra de Deus, mas não exerce posição de autoridade. Não é porque ela profetiza que ela se transforma num profeta como Isaías. Ela inclusive tem contextos, o próprio Paulo diz, contexto litúrgico, que ela fica em silêncio. Eu sei, eu conheço as discussões mais refinadas sobre a glossa, o comentário de Bruce Metzger sobre 1 Coríntios 14, 34, 35, que alguns chegam a dizer que esse texto não está na Escritura, mas isso é uma outra discussão. O importante é lembrar que Paulo está dizendo, mulher pode profetizar, mas não exerce direção da igreja. Por isso o pastorado não é feminino, é masculino. Mulher faz a obra de Deus, recebe dom do Espírito, mas o ministério foi dado aos homens, conforme 1 Timóteo 2, verso 12. Veja então, que o que Paulo está mostrando para nós, é que esse argumento de que o papel do apostolado era basilar, e a profecia por causa disso era basilar, e os dons não podiam continuar, é falido. Há uma outra coisa, o testemunho da história. Esse é um argumento que o John MacArthur e o Pennington, por exemplo, usam muito, né? Dizendo que os dons espirituais podem ser rastreados na história como tendo cessado. Eles fazem duas acusações. A primeira acusação é que houve um desaparecimento dos dons nas cartas de Paulo. Só que aqui nós temos um problema na interpretação deles. Isso aqui é fácil de resolver. Por que é que os dons desaparecem? E de fato desaparecem no contexto das cartas de Paulo, depois de 1 Coríntios. Porque quando Paulo está escrevendo as cartas, Paulo não está tratando de um grande compilado de teologia sistemática. Ele está respondendo a questões específicas da igreja.
E só para a igreja de Corinto é que os dons eram um problema, para as igrejas seguintes não eram. Eles atuavam nos dons, experimentavam os dons sem nenhum problema, como está descrito aos Gálatas, capítulo 3, verso 5, nós já lemos. 1 Tessalonicenses 5, também já lemos. A carta aos Efésios, também vamos ler daqui um pouquinho, mostrando que de fato os dons só desaparecem na carta de Paulo porque eles não são um problema no sentido do abuso. Paulo está lidando em 1 Coríntios com o abuso. No demais, as igrejas estão experimentando o dom corretamente. Segundo, alguns dizem, há um desaparecimento dos dons na história da igreja. Bom, esse argumento é muito desonesto. Desonesto porque existem inúmeros materiais bem catalogados que demonstram ao longo da história, desde o 2º século até o presente, muitos milagres, muita atuação dos dons miraculosos, né? O Silas Daniel, por exemplo, escritor pela CPAD, escreve um livro a respeito do batismo e a imersão plena na nova aliança, e ele lembra que desde o 2º século é possível rastrear dons espirituais, rastrear inclusive dons registrados por Inácio, no início do 2º século, no finalzinho do 2º século, Justino Mártir faz também algumas observações demonstrando a existência de dons espirituais. No próprio livro A Cidade de Deus, Agostinho cataloga 70 milagres que ele comprovou, que ele quis comprovar, para ter certeza, verificando que as manifestações carismáticas, elas não apenas ficaram restritas aos apóstolos, acompanharam a história da igreja, e estão até hoje entre nós. Quantos dos irmãos poderiam aqui se lembrar de um milagre que experimentou, que viu, que viveu, e que trouxe à sua vida edificação para a glória do Senhor? O último argumento, que é o argumento acerca da suficiência das Escrituras. Eles dizem assim, os cessacionistas dizem, olha, a Escritura basta para todos nós. Eles estão pautados na sola Escritura. O problema é que o argumento da reforma não é apenas sola Escritura, é sola Escritura, tota Escritura. Não apenas só a Escritura, mas toda a Escritura, completamente a Escritura. E eles vão dizer que a Escritura basta ao homem, que não há mais revelações adicionais de Deus, que tudo que nós precisamos está contido exclusivamente aqui no texto bíblico. Eles acabam arregimentando o seu argumento em 3 pontos. Toda revelação especial é canônica, a Escritura é suficiente para as nossas necessidades, e a revelação em Jesus é final e perfeita. Vamos por partes. Primeiro, lembrar aos irmãos que nem toda a revelação é canônica, e eu já visualizei com os irmãos aqui. Vou lembrar mais uma vez o texto de 1 Coríntios 14, verso 6 e verso 26, em que o texto bíblico fala de revelações. Vamos aí, mais uma vez. 1 Coríntios 14, verso 6. Observe o verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Desce o seu olhar até o verso 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo está falando dessas revelações. Cadê o conteúdo delas? Não foi colocado na Escritura. Não foi colocado porque elas serviram para direcionar o povo de Deus que recebeu a revelação, mas ela não era canônica, ela não era uma revelação universal, que tinha o propósito de revelar a Escritura. Não foi assim. Pelo contrário, as palavras de Jesus. Veja João capítulo 20. João 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Desça seu olhar até o verso 25 do capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus